Vinícius, atraso nunca foi um problema para o CJ. Se você pegar os dados para analisar, você vai ver que ele sempre fica abaixo da meta. Em 2014 foi um momento atípico, onde a gente tinha menos consultores e poucos projetos rodando, no qual eles atrasavam muito. Se você olhar o gráfico, você vai ver que as horas vendidas são menor, tipo, as horas disponíveis é menor do que o atraso. E em 2014.2, estava se reformulando o planejamento estratégico, pensando nisso, e foi feita uma análise de ambiente pela atual diretoria de projetos, e eles focaram em uma diretriz para o novo planejamento estratégico. Você sabe qual diretriz é essa? De forma clara. Tá, era qualidade de projetos. Pensando nisso, eles estruturaram a sua proposta e próximo planejamento em 3 coisas: divisão do cargo de CM, GP e GN, a TIP e o Toolkit. Focando na sua proposta, que você falou sobre acompanhamento de projetos, implementação, formalização e aprimoramento de transição, eu queria que você me falasse o que é a TIP, que ela se iniciou em 2014, foi estruturada em 2015 e foi encerrada em 2015.2. A gente não deu execução nela. Então eu queria que você me falasse o que é a TIP, quais eram os seus objetivos e o que difere ela da atual imersão de projetos. Bom, eu não sei falar sobre a TIP, eu não sei como é que ela funcionava. Eu não vou gastar o tempo de vocês escutando sobre uma coisa que eu não sei falar sobre. Talvez eu possa ler depois, a gente pode pensar sobre isso para aprimorar para as novas imersões de projetos. Tá, só talvez pela sigla você não saiba, mas é treinamento intensivo de projetos. Sim, não. Perfeito. Aí, Vinícius, parabéns pela apresentação. Você fala bastante sobre novas maneiras da gente implementar metodologias de gerenciamento de projetos com o CJ, né? Eu sou muito fã de uma frase que fala que antes da gente conhecer, a gente não deveria nem criticar nem louvar. E na UCJ a gente tem uma tradição desde 2003, mais ou menos, começa lá com o André Chaves, da gente ter uma vasta valorização sobre o PMBOK. E nas propostas mais recentes de projetos, a gente fala muito sobre uma coisa que chama tríade PMBOK, dentro da gestão de projetos. Eu queria saber se você sabe o que é, primeiro ponto, senão eu posso explicar. E a segunda é como que você avalia esse conhecimento e essas práticas dentro da gestão de projetos da UCJ hoje. Não sei se pode me explicar. É pensar em tempo, custo e escopo do projeto e como que a gente vai reencaixar essa tríade a partir do nosso gerenciamento diário. Focado em qualidade. Qualidade fica no centro da... Como é que você avalia isso hoje, né, André? Você acha que existe esse conhecimento de PMBOK? Você acha que a gente precisaria desenvolver ele antes de pensar em outras proposições? Eu acredito que os gerentes de projetos, eles não gerenciam de acordo com o PMBOK. Eles não sabem o PMBOK de ponta a ponta e eles gerenciam da maneira com que eles acham coerente, com que eles acham que vai funcionar. Por mais que a gente siga alguns princípios do PMBOK no planejamento e também no gerenciamento, eu acredito que atualmente a gente muitas vezes ignora principalmente custo, porque como muita gente negligencia gasolina ou impressão de alguma coisa ou outro tipo de coisa, justamente para a gente continuar dando continuidade à execução de projeto. Eu acho que é uma coisa que a gente olha pouco, a gente olha muito mais para escopo e tempo do que para o custo, e talvez seria uma alternativa a gente continuar, a gente olhar mais para o PMBOK, sim, mas eu acredito que a questão de a gente, na minha opinião, negligenciar só custo não é um fator que mais atrapalha a gente na nossa implementação, na nossa não implementação de projetos, e no que eu acredito que a gente tem alguns resultados ruins em alguns projetos. Por que a gente perdeu esse conhecimento? Ou por que hoje os gerentes de projetos não sabem gerenciar? Eu acredito, não só por causa da transição, não vou ficar só na transição, porque parece que ela é a resolução de todos os problemas, mas eu acredito que a gestão de conhecimento da UCJ tem projetos... Vinícius, parabéns pela apresentação. Se você for olhar na proposta do semestre passado, para a diretoria de projeto do Sariba, ele divide basicamente o tempo da diretoria de projetos em 3 conjuntos principais, que são gestão interna, negociação e acompanhamento de projetos. Pensando nessa divisão, eu queria que você respondesse o seguinte: você acha que essa divisão ela é coerente? Você acha que a alocação de tempo da diretoria hoje é eficiente entre essas 3 funções? Qual que é o principal gap que você identifica e como que você pretende abordar isso, caso eleito? Tá. Não, eu concordo com essa divisão dessas 3 perspectivas.
Só acredito que dentre essas três, o acompanhamento de projetos em si, não que tenha sido mais negligenciado, mas tem sido menos tempo dedicado a ele. Isso eu acredito que atrapalha na qualidade dos projetos. Acho que todos que me conhecem sabem que eu gosto, não é questão de gostar, mas que eu estou sempre no CD, estou sempre trabalhando lá, junto com meus consultores, e eu não gosto muito de trabalhar remotamente. E eu penso em fazer essa da mesma forma se eu for diretor de projetos. Tá sempre acompanhando meu gerente de projetos e meu gerente de negócio sempre que possível, claro. Mas aumentar minha presença na empresa como um todo, não só para um pensamento, para uma ideia de legitimidade, mas também para continuar acompanhando o gerenciamento de projetos, os projetos em si sendo executados e conseguir ter uma percepção que não só do gerente quando ele manda um e-mail de acompanhamento para a diretoria, por exemplo. Isadora. Vinícius, parabéns pela apresentação. Na sua proposta, você afirma que o maior problema das nossas negociações é que muitas vezes nós falhamos em mostrar valor para o cliente e por isso não conseguimos fechar os projetos. No entanto, essa frase parece um pouco incoerente com o que nos é mostrado pelos dados quantitativos. Assim, eu gostaria que você fizesse uma análise do não fechamento de projetos, passando pelos resultados dos indicadores do nosso funil de vendas e apontando qual é historicamente o maior motivo para não fechamento de projetos. Eu vou começar historicamente, qual que não seria o maior motivo de fechamento de projetos. É a questão do preço. Às vezes o cliente não tem disposição a pagar pelo projeto. Ele acredita que a nossa consultoria realmente é mais barata, mas necessariamente ela é barata em si. Por mais que ela seja mais barata que o mercado, em vez de ela custar, sei lá, 30 mil reais, ela custa 8 mil reais, 6 mil reais. Então eu acredito que esse seja o maior problema que a gente tem na hora de fechar nossos projetos. E quando eu comentei da geração de valor, é como que a gente mostra pro cara que, se investiu tipo 8 mil reais aqui, em tanto tempo você vai ter tanto de retorno, dependendo do projeto, os ganhos que a gente pode gerar para a empresa dele. Eu sei que todo mundo que está aqui é muito capacitado para executar projetos, sabe o que faz. Só que o que me incomoda, e o que eu botei tanto na minha proposta e bati tanto nessa tecla, foi a questão de a gente não conseguir gerar resultados tão palpáveis em mais projetos. Só que a gente acredita que a gente consegue gerar em alguns, não em todos. Mas por isso que eu falei essa questão de geração de valor. Porque eu vejo que muita gente não consegue gerar valor nas nossas propostas, falando que efetivamente a gente vai fazer para resolver o problema da pessoa. Análise dos indicadores. O NPS pós não venda, ele sempre tem Do funil de vendas. Do funil de vendas. Não, acredito que o que atrapalha a gente também é um pouco da conformidade. Eu conversando com o Ricardo, eu falei com ele sobre a questão da localidade, que estava chegando muito cliente que queria o nosso produto, queria o nosso serviço. Acabou o tempo. Rodrigo. Cara, nessa proposta você cita: não vejo muitas diferenças, portanto, entre um trabalho de faculdade e um projeto da OCJ. O nosso negócio é resolver problemas de gestão, então que resolvamos. Eu vi que você tem muito essa pegada de implementação para a sua gestão, mas eu não quero basear na sua motivação e sim no seu histórico. Então eu queria saber dos projetos que você participou, tanto como consultor, como gerente, no que você atuou para fazer diferente de um projeto de faculdade e o que você quer levar dessa experiência para a sua gestão. Tá, beleza. Como consultor, eu foco um pouco mais no projeto Escape Game, porque ele foi uma continuidade do projeto de marketing, que foi executado antes. E eu e o Fábio, a gente sempre saía um pouco do que era planejado. A gente buscava sempre ir além do que era planejado mesmo, para conseguir gerar mais valor e não só entregar um estudo de habilidade econômica, um VPL, um ativo e um payback pro cara. A gente queria entregar como que ele abre o negócio dele, como que ele faz o negócio dele funcionar. Eu acho que eu ter essa ideia foi quando, acredito eu, começou esse meu pensamento de implementação, tornar nossos projetos mais implementáveis. Como gerente, eu posso citar com muita satisfação 2 projetos, o Odontolite e o Crédito Viver. O Odontolite a gente fez era de finanças, qualidade e estratégia, teve uma parte de RH também mais pequena, e a gente reestruturou todos os processos administrativos. A gente e os consultores, após o projeto, eles foram no cliente para dar uma capacitação, foram 2 dias no cliente para dar uma capacitação sobre como os processos deveriam ser executados e como eles deveriam ser feitos. Então eu acredito que trabalha um pouco de como fazer e não só entregar o que, mas também como fazer. E também no Crédito Ver, que era um projeto que a gente percebeu que o problema não estava no processo de vendas em si, que a gente acreditava que estava, mas
E o Matheus e a Raíssa, eles chegaram a demitir pessoas da empresa e contratar novas pessoas para fazer a empresa funcionar. Camilo. Candidato Vinícius Oliveira. Ingressando um pouco na questão 3 da diretoria, você sabe de fato o que é o KPI, retenção de membros da escala de RH? E eu faço a pergunta porque ele é essencial para o cálculo do IC. Saberia? De retenção de membros? Assim, o que eu quero na verdade é que você gostaria que você avaliasse como que o método que esse KPI da célula de RH é calculado pode afetar drasticamente o IC, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Claro, porque a retenção de membros, quando a gente retém mais membros, a gente retém mais consultores, por exemplo, a gente tem mais horas disponíveis, e quando os consultores saem também, a gente tem menos horas disponíveis, e isso afeta diretamente o IC, que é calculado pelas Qual que é o horas problema vendidas. da métrica desse indicador de RH que pode afetar muito o IC? Eu não senti falar agora, Camilo. Ricardo. Vinícius, um dos pontos que você toca na sua proposta é a implementação. Inclusive, estava em uma das perguntas da diretoria. Não ficou claro para mim quais os impactos que você vê em algumas facetas da célula de projetos. Então, gostaria que você falasse, priorizando médio e longo prazo, qual seria o impacto de inserir a implementação de projetos nas seguintes facetas: negociação, principalmente no que tange aos resultados de venda de projetos, atraso de projetos e clima dos consultores. Tá, beleza. A implementação com certeza acarretaria, na minha visão, acredito na visão de muitos aqui também, um atraso de projetos, porque o consultor ele depende de um dia de trabalho logo, 2 dias de trabalho logo. Se esse for o caso, com o cliente, ele depende do engajamento da empresa. Então, é um tempo que está sendo vendido e tem alto risco de atrasar o projeto. Por exemplo, Clima dos consultores e negociação, no que tange a venda de projetos. E em relação à negociação, eu acredito que quando a gente implementa os nossos projetos, quando a gente passa a tornar nossos projetos mais implementáveis, a gente consegue ver resultado, a gente sabe onde que a gente tem que atuar, tanto para mudar no planejamento quanto na execução. Acredito que quando o cara for fazer um planejamento, uma negociação, ele pode falar assim, pô, beleza, um projeto X, eu tentei fazer isso, não deu certo, vou planejar dessa outra forma para que dê certo nisso aqui. E também a gente consegue mostrar resultado palpável para o cliente, para que ele acredite no nosso projeto e no dinheiro que ele está botando na gente. E o clima dos consultores, eu acredito que, cara, acho que não tem nada mais desmotivante que você ver esse projeto sendo guardado na gaveta, como eu falei na minha proposta. Então, você fazendo acontecer o projeto e fazendo acontecer o que você pensou para o cliente que seria a melhor solução para ele, com certeza ele varia o clima do consultor e faria com que ele ficasse mais tempo na empresa, por exemplo. Dado essa análise que você fez, se posicione então. No médio e longo prazo, a gente deve começar a implementar projetos no setor? Eu acho que implementar... Bruno. Vinícius, parabéns pela apresentação. Eu vou tentar falar devagar para você entender o que eu quero dizer. É que é evidente a necessidade de uma diretoria alinhada, inclusive isso pode ser utilizado para explicar parte dos bons resultados da UCJ nesse semestre. Considerando que durante a sua preparação você não conversou com a célula da MFIM, pode-se entender que na sua visão não haveria pontos de melhoria na interseção, mas também que falta interesse em alinhar com parte da diretoria que você vai trabalhar futuramente se você for eleito. Então eu gostaria de saber quais são os pontos de interface da DMFIM em projetos e quais são os pontos de melhoria também que você pode apontar, porque a gente teve problema esse semestre em projetos da DMFIM. Tá. A questão que acho que não te procurei assim, porque eu acredito que as conversas informais que a gente tinha, às vezes as discussões que a gente tinha e as percepções que eu tinha da gerente financeira também, acho que me passaram uma boa ideia de como aconteciam as coisas e como elas deveriam acontecer. A interface tem a questão do preço da hora, se for vender o preço da hora abaixo da meta, tem que conversar com você. A questão de formalização de documentos, tanto data de reunião, quanto assinatura de contrato, quanto o tempo de finalização também, são responsabilidades, são de cargo, né, de função do gerente de projetos, por exemplo, para coletar a assinatura do cliente, mas está a cargo do ADMFIM ter esse controle jurídico dos projetos e dos clientes também. Eu acredito que, não necessariamente, a gente tem que fazer mudanças tão fortes assim, para conseguir alavancar tantos nossos resultados, mas eu acredito que a gente pode fazer algumas melhorias marginais, e como eu falei, que a questão da transição... Quais melhorias marginais, por exemplo? A questão da transição, porque, cara, sendo bem sincero,
eu vejo poucos gerentes levando alta de reunião para reunião, via, né? Mas como que a Danifim pode fazer isso? Qual que é a interseção que eu não estou entendendo? Tipo, Sim, o que sim, eu posso não. fazer? E a transição mais aprimorada consegue gerar os gerentes mais conscientes do que eles têm que fazer, dos processos que eles têm que cumprir, e consegue fazer com que a célula de suporte também rodem no CJ e que gerem mais resultados e não fique dependendo só de pessoas boas para executarem. Mas a transição é uma coisa da célula de projetos, não seria a cargo da Danifim, por exemplo. Não. Entendi. Acabou. Vinícius, nas últimas gestões, diversas iniciativas que visam maior acompanhamento de projetos morreram. E nessa atual gestão de projetos, algumas dessas iniciativas elas tiveram uma retomada e ainda assim elas ainda morreram. Eu queria que você me falasse quais foram essas iniciativas ao longo dos 3 últimos semestres que tinham esse viés muito forte de maior acompanhamento de projetos e como é que a gente vai fazer com que boas práticas se tornem processos e que não fiquem independentes dos gerentes. Cara, eu não sei te falar sobre os 3 últimos, eu sei falar sobre o último, que a questão iniciou com a Isadora e o Saliba acompanhando os projetos e reunindo com a gente, anotando quais eram os problemas do projeto, o que a gente poderia fazer para mudar, o que poderia acontecer no futuro, que a gente via como um risco, e isso se perdeu, e eu vejo isso como muito prejudicial. Não estou falando que tem que ter uma folhinha igual Isadora e o Saliba fizeram, de anotar tudo que a gente estava falando, de que a gente formalize tudo. Mas eu acredito que a presença do diretor conversando com o gerente, dando feedback ou recebendo algum feedback sobre o projeto, já ajuda bastante. Não necessariamente a gente precisa de um processo formal de toda sexta-feira, às 8 horas da manhã, para reunir o diretor com todos os gerentes de projetos para discutir sobre os projetos. Eu acredito que talvez essa não seja a melhor solução. Até porque a rotina do gerente de projetos é muito, como é que fala? É muito bagunçado. Então é difícil a gente estabelecer um processo em si. Eu acredito que a reunião de projetos pode ser mais bem aproveitada em relação a isso, e também a maior presença do diretor de projetos na empresa consegue suprir esse gap. Paula. Vinícius, eu queria saber sua opinião sobre a pré-proposta, se ela influencia no fechamento ou não. E uma segunda pergunta é sobre o nosso tempo médio de negociação. O que você acha dele? Se ele é tipo adequado? Bom, eu acredito que o nosso tempo médio de negociação seja adequado, porque a gente não deixe o cliente pensar, mas a gente também consegue fazer as coisas de uma forma rápida e com qualidade. Desculpa, eu falei errado, no sentido de que a gente fez o diagnóstico para a entrega do planejamento. Que a gente tem 10 de resultados. Sim. Ah, tá. Mas que eu critique isso. Quero que você opine sobre isso. Não, acredito que esse tempo é bom, apesar de que é recomendável que você marque a reunião de entrega de PP uma semana depois que você fez o diagnóstico, né? Porque provavelmente o cliente vai ter o mesmo horário disponível, por exemplo. Você também não demora tanto tempo. A gente consegue fazer um planejamento em 7 dias, por exemplo. E a questão também da pré-proposta, é difícil falar porque a gente não conseguiu ver resultado palpável se ela funciona mesmo ou não. A gente não consegue ter uma análise de que se ela consegue ser assertiva ou não no nosso fechamento de projetos. Eu acho que a gente tem que parar com ela, a gente tem que continuar. Porque a gente não sabe até que ponto ela gera ou não gera resultado. Eu acho que é uma iniciativa que ela faz sentido na minha cabeça, mas a gente não consegue observar muito resultado acerca dessa iniciativa aí. Vinícius, parabéns pela apresentação. Você está saindo de um cargo tático agora, indo para um cargo mais estratégico. Então, gostaria que a sua resposta tivesse um viés estratégico. Você foca muito em implementação, de uma coisa que eu gostei muito da sua proposta, mas a gente enfrenta grandes problemas, como, por exemplo, uma implementação exige uma maior presença em loco, o que vai aumentar o custo e o que provavelmente vai aumentar, certamente vai aumentar a rentabilidade, você vai ser cobrado pela diretoria financeira. Maiores atividades em loco vai exigir maior adaptabilidade do consultor ao trabalho, visto as rotinas dele, o que vai gerar talvez um impacto na motivação dele, e você vai receber uma cobrança, por exemplo, da diretoria de RH. E uma maior presença em loco vai exigir maior presença do GRC na coleta de NPS. Você, como um diretor de projetos, visto esses impactos em outras células, qual que é o seu posicionamento? Em relação à implementação em si? Exatamente. E os impactos que ela vai ter nas outras células que não sejam de projetos. Cara, eu acredito que a implementação, ela lógico que a partir do momento que a gente testa a implementação, a gente roda um piloto, por exemplo,
a gente vai errar. E a gente não vai conseguir acertar de primeira e isso vai acarretar em diversas coisas que a gente pode mudar. Por exemplo, essa questão dos custos do projeto. Sim, a gente teria que aumentar os custos do nosso projeto. Mas eu acho que, por exemplo, se a gente rodasse um projeto de implementação, que eu acho que um projeto com implementação, até acho que foi discutido, eu não lembro o que foi discutido, para aqui na UFMG mesmo, que não ia afetar nossos custos, né, que a gente conseguiria se deslocar, já que a gente já estaria aqui, mas para que a gente rodasse esse piloto e a gente fizesse, testasse essa ideia. Eu gostaria que você tivesse um viés mais estratégico, por exemplo, investir estrategicamente e desenvolver menos, que seriam dois objetivos. Sim, então, você falou a questão da adaptabilidade do consultor. Eu acredito que o consultor sempre tem que estar adaptável, ser adaptável à realidade do seu projeto. Então, se ele for executar um projeto para uma determinada indústria ou para outra, ele tem que saber se adaptar e saber como funciona uma ou outra para conseguir trabalhar no projeto de uma forma melhor. E ele consegue se desenvolver mais também. E eu acredito que você falou a questão de GRC. Na minha visão, o GRC não está tão sobrecarregado a ponto de não conseguir coletar NPS de tantos encontros assim com o cliente. Vinícius, eu queria que você me falasse como era a participação do RH no PSP antes e como é hoje. Bom, o RH, ele participava do PSP, que eu sei, ele participava da dinâmica de case, por exemplo. Ele avaliava junto com a célula de projetos e cuidava desse processo junto com projetos também, e depois passou a ser um processo exclusivamente cuidado por projetos em si. O RH parou de mexer nisso. Mas basicamente é isso, que ele participava do processo, participava de algumas etapas e também participava da promoção dos candidatos. E depois passou a ser um processo exclusivo de projetos. Marcelo. Vinícius, parabéns pela apresentação. Eu queria que você falasse um pouco quais são os principais gaps da interface entre RH e projetos e o que você, como diretor de projetos, propõe medidas concretas para solucionar esses gaps. Tá. Eu acredito que eu, como GP, observo que muitas vezes falta acompanhamento, como foi citado até na proposta, na sabatina do Vitor. Falta acompanhamento do GRH com o GP, a questão de cruzar também alguns dados que o GRH possui, que o GP possui, para que você consiga traçar planos de ação. Você tem a minha proposta, reunião de gerência, que a gente consegue, tem muitos insumos estratégicos, só que a gente discute e a gente não chega muito em planos de ação de como a gente pode resolver os problemas. Então acho que, por exemplo, você discute o clima de uma equipe, o clima da equipe do meu projeto A, e fala dos consultores que estão trabalhando nele. Sei lá, um consultor é desmotivado com isso e isso. O que eu posso fazer para melhorar isso? E realmente passar planos de ação palpáveis para que a gente melhore o clima dessa pessoa, melhore o desempenho dessa pessoa e consiga alcançar mais resultados. Eu acredito que a maior falha sim, seria na questão, na interface, seria no acompanhamento do GRH com o GP em relação aos projetos em si e nos insumos que a gente pode tirar, que a gente deixa de tirar com as informações estratégicas que cada um possui. Então você acredita que a maior falha vem por parte da célula de RH e não por parte da célula de projeto? Não estou falando que é culpa de um ou de outro, às vezes é culpa dos dois. Mas isso depende de gerente para gerente. Talvez estabelecer um processo em relação a isso, passível de auditoria, não sei se seria a melhor solução, mas é uma coisa que eu penso agora. Talvez pensando melhor depois eu pensaria em outra coisa. Isso. Eu queria saber o que você teria feito para inverter esse cenário de baixo fechamento de projetos nesse primeiro semestre? Eu acredito que eu teria, assim, a questão que fevereiro foi um mês que teve poucos dias úteis e por isso com poucos dias úteis a gente não conseguiu ter um desempenho comercial tão bom assim, e isso acarretou nos resultados ruins para os próximos meses, né? Em janeiro a gente fechou muito projeto, isso foi muito bom, mas eu acredito que, na minha visão, talvez a gente tenha se acomodado um pouco com isso. Às vezes, se esforçar mais e prever quando que projetos vão acabar, quando que a gente vai ter muito consultor desalocado, e focar nossos esforços comerciais para meses em que a gente percebe que a gente vai ter uma desalocação maior, qual seria um ponto onde eu atuaria. Essa questão. O que você faria, assim, sem ser focar em esforços comerciais? Eu estaria com o Ricardo, para a gente ver como que a gente pode fazer, como que a gente pode aprimorar a chegada de clientes e chegada de clientes mais conformes para que a gente fechasse mais projeto.
Vinícius, parabéns pela sua apresentação. Eu gostaria que você voltasse na pergunta da Isadora sobre o funil de vendas, que você terminasse de analisar ele. Isadora? Bom, a questão... Pode falar, não? Pode falar. Os indicadores, o que você falou, calma, deixa eu ver aqui. Você falou a questão de mostrar valor para o cliente como um dos maiores problemas das negociações. Só que isso não corresponde muito com os dados quantitativos. E eu queria que você analisasse os resultados dos indicadores do funil de vendas. Sim, a questão, eu acho que a gente consegue ter uma chegada de cliente satisfatória desses clientes que vão para o diagnóstico, que são convertidos, né? Você acha que a gente bate as nossas metas de chegar? Nem sim. Que a gente consegue converter, acredito que não tão bem nossos clientes, mas acredito que a principal falha... A gente bate as metas de conversão? Não. A principal falha seria na eficiência comercial. Não falha, mas eu enxergo o principal gap, porque a eficiência comercial, a gente não consegue estabelecer como que ela é afetada e por que ela é afetada. E a eficiência comercial é um indicador que varia bastante e prejudica bastante a célula de projetos. A gente não consegue determinar um padrão nesse indicador e como que a gente pode atuar sobre ele. Vinícius, para a visualização. No desenvolvimento do planejamento estratégico vigente, a Diretoria Executiva 2014/2 a todo momento se atentou a 3 pilares: a qualidade dos projetos, a melhoria da estrutura de gestão e a formação de líderes mais capacitados. Quero que você aponte um problema e uma solução para cada um dos pilares. Um problema e uma solução? Tá. Em relação aos projetos, acredito que como assim uma solução? Diante do problema apresentado, como você solucionaria ele? Para a qualidade de projetos, melhoria da estrutura de gestão e formação de líderes mais capacitados. Tá. Eu acredito na liderança. Em liderança, por exemplo, isso bastante. Eu acredito que acho que isso falta e é uma coisa que eu acredito muito em EJs, a liderança, por exemplo, você ter exemplos que te inspirem a ser um líder e que fariam que você se dedicasse mais e quisesse se tornar um líder. Em relação aos projetos, eu acredito que uma solução seria trabalhar, mas ver acidentes de mercado também, ver como o mercado se comporta, como outras consultorias se comportam, e que a gente não se incomodasse muito com o que a gente já fez e não olhar muito com os resultados passados, e sim como que a gente pode atuar no futuro. Em relação aos processos internos, você falou? Em relação à melhoria da estrutura de gestão. Tá. Eu acredito que uma solução seria a padronização de processos. Não estou falando que a gente tem que engessar tudo que não CJ, mas estou falando que se a gente tivesse mais processos mais padronizados, a gente conseguiria ter uma gestão muito mais consolidada e o cumprimento desses processos, como eu falei, faria com que a gente alcançasse melhores resultados, não dependendo de pessoas. Carol. Nós, parabéns pela apresentação. Você falou que os gerentes que permanecerem na célula devem ser os que devem dar a transição. O que acontece geralmente no segundo PSP do semestre, esse do meio do ano, a maioria dos gerentes saem, restando apenas um, que foi o que aconteceu agora. Então, isso não tornaria isso possível, teria só um gerente para 3. Eu queria que você desse, então, outra solução para a gente melhorar a nossa transição. Mas eu acredito, porque a questão é que eu acredito que a transição não é uma coisa tão desafiadora assim, a ponto de você precisar de um gerente uma pessoa para cada gerente que está entrando na célula. Eu garanto que, por exemplo, o Weber, que está ficando como gerente de projetos, ele consegue falar o que ele fazia e como ele fazia as coisas, as boas práticas do gerenciamento dele, para dar a transição para o gerente de projetos. Eu acho que não tem por que a gente não pensar nisso, não tem tanto problema a gente pensar nisso também. E o maior ocupamento do diretor conseguiria balizar mais essa transição e conseguiria também que a gente fizesse mais essa transição mais bem feita. Mas eu não acredito que só um gerente de projetos para 3 gerentes que estão entrando agora seria um problema tão grande assim. Eu acredito que ele dê conta de fazer e passar todas as funções que você tem que executar, por exemplo. Danilo. Vinícius, para a minha apresentação. Eu vi muito você falando sobre o trabalho em loco e também a implementação. Eu queria a sua opinião sobre alguns fatos, mais ou menos assim. Como você vê o trabalho em loco, consultores trabalham em horários diferentes. A gente tem aula à tarde, precisaria trabalhar em loco, a gente não bate horário. E na implementação, como você vê a mudança de cargo, se acontecer, por exemplo, acabou um projeto, a gente vai implementar,
e esses consultores do projeto saíram, viraram gerente ou saíram da empresa, se isso diminuiria a nossa qualidade, botar 9 pessoas lá para fazer implementação, novos consultores. E também se esses consultores vão gostar disso, e também do ponto de vista do gerente. Você mesmo falou que gosta de trabalhar com a galera, certo? Aqui no CD, mas se você tivesse seus consultores trabalhando no loco, você também trabalharia remotamente. Entendeu? O que você está opinião sobre esses fatos? Tá. A questão de trabalhar remotamente, você falou que eu trabalharia em loco também, eu como gerente trabalharia em loco com os consultores. Nesse caso você não trabalharia no loco. Se tivesse vários consultores de diversos projetos trabalhando no loco, você teria que trabalhar aqui. Sim, trabalhar remotamente com Sim, mas essa seria a minha função. É. Mas a questão, você falou dos horários não bater, eu vejo muito essa falha não de projetos, a gente trabalha em loco, mas sim da locação. Se colocar uma pessoa que só pode trabalhar de manhã, outra só pode trabalhar à tarde, não faz sentido nenhum. Pode repetir, por favor? Sobre horários diferentes, você acha que diminuiria a qualidade se você tiver troca de consultor, por exemplo, o Cadu ou a Ana Paula agora passaram a ser gerentes, e outra pessoa fazer a implementação dele, do projeto dele, sendo o projeto praticamente pronto? Cara, é um risco, com certeza. A gente já passa isso com projetos, por exemplo. Quando eu virei gerente de projetos, eu estava num projeto suporte, que você entrou. Teoricamente, você pegou o projeto no seu colo, tipo assim, e do nada, sabe? Eu acredito que a gente já passa por esse problema seria um pouco mais alavancado por causa da implementação em si, porque a gente teria essa perda de informação, mas é garantir com que a pessoa que está saindo, a pessoa que virou gerente ou virou diretor, ela consiga dar uma continuidade e acompanhe, mesmo que remotamente, como o Saliba fez como diretor da empresa de RH, para dar continuidade nas informações do projeto e também não prejudicar a qualidade do projeto em si. Em relação aos baixos resultados no início do último semestre, você citou principalmente os atrasos por causa disso. Só que esse é um motivo que vem sempre sendo alegado desde todos os relatórios de gestão. Então, o que você, diferente da gestão atual, propõe para combater esse atraso? Eu acredito que hoje a gente não faz uma coisa que a gente deveria fazer no gerenciamento de projetos, que é o gerenciamento de riscos. Não estou falando que gerenciamento de riscos mitiga qualquer tipo de atraso que o projeto possa ter. Mas além do gerenciamento de riscos ser feito do GP com a equipe, o maior acompanhamento da diretoria de projetos em relação aos projetos e ao gerenciamento em si também poderiam ajudar nisso. Porque muitas vezes você pode ter uma dificuldade com o gerente de projetos que o Saliba ou o Isadora podem saber resolver e eles vão poder te auxiliar. Mas às vezes eles não estão no CD ou você não consegue falar com eles, você perde esse contato, essa comunicação que você poderia ter e você também perde essa oportunidade de resolver o problema rápido. Então eu acredito que fazendo um planejamento de riscos e também um acompanhamento maior do diretor de projetos em relação ao projeto, ao gerenciamento e um pouco mais superficialmente aos consultores, a gente conseguiria diminuir um pouco o atraso dos projetos. Laura. Vinícius, você disse na sua apresentação que queria criar processos para que bom desempenho do gerente não dependesse somente dele. Pensando que, em teoria, o CJ é uma empresa meritocrática, eu queria primeiro que você me explicasse por que você pontuou isso como um problema. Segundo, quais são os seus planos de ação concretos, quais seriam os processos concretos que você criaria. Terceiro, como você acha que isso mitigaria esse problema? Tá. Eu vejo isso como um problema porque nem todos os gerentes da célula de projetos, principalmente que tem mais gerentes, são iguais e têm um desempenho igual. Então, a questão é que, às vezes, eu tenho gerente que é muito bom, gente que não é tão bom. Eu queria não padronizar isso, mas eu queria que os processos limitassem o desempenho. Até porque o gerente também ele não vai ter um desempenho linear ou crescente também ao longo do semestre. Muitas vezes ele vai ter quedas no desempenho dele, isso é normal. Então eu quero que o processo seja uma barreira para essa queda no desempenho dele, caso ela venha acontecer. Em qualquer outro tipo. E como seriam esses processos? Que seriam eles de fato? Eu não penso muito quais seriam esses processos agora, mas depois a gente pode conversar sobre isso. Mas sim, seria mais formalizar alguns processos que hoje enxergam como informais na célula de projetos, que se fossem formalizados, na minha opinião, conseguiriam balizar mais o desempenho dos gerentes. São processos que se fossem formalizados, na sua opinião, poderiam ajudar, mas você não sabe quais são. Então, é isso, né? Entendi. Acabou. Vinícius, parabéns
parabéns pela apresentação. Eu vou fazer uma pergunta sobre implementação para você, dando um enfoque em duas coisas diferentes. Primeiro, quando eu fui estudar os planejamentos estratégicos anteriores, eu estudei um pouco do último, que é o 1214, e tem um PPT lá no box que chama Alinhamento do Planejamento Estratégico, o qual ele foi apresentado. Exatamente o último PPT desse alinhamento tem uma imagem escrito Sprints de Implementação. Eu queria que você comentasse isso, se aconteceu, se não aconteceu, o que aconteceu de fato sobre esses sprints. E o segundo ponto é, igual você falou, a gente precisa testar para ver se dá certo, tem que fazer piloto, pode ser na fase, pode não ser. E eu queria que você se posicionasse a respeito do núcleo social como facilitador para isso, dado que a gente fez o Empreende Minas testando a utopia do MEG de várias EJs trabalhando juntos. E se você vê esse alinhamento com o núcleo social como uma ponte para você concretizar as suas ferramentas. Tá, em relação aos sprints de implementação, eu também vi esse slide, mas eu não achei outra informação que me contasse, me falasse o que foi e como isso aconteceu, então não posso falar isso para você agora. Em relação aos projetos de implementação que o núcleo social pode auxiliar a célula de projetos a fazer. Eu acredito que sim, e é uma grande oportunidade, até porque, principalmente na sua gestão, choveu o projeto para o núcleo e a gente tinha muita oportunidade de desenvolvimento para os consultores e para os outros membros da empresa. Eu acredito que se a gente testasse uma nova metodologia de gerenciamento de projetos, por exemplo, ou uma nova forma da gente tornar nossos projetos mais implementáveis com os projetos do núcleo, seria muito benéfico, até porque a gente não estaria arriscando tanto a nossa imagem frente ao mercado com o cliente e a gente poderia também trabalhar e não deixar de desenvolver nossos membros também, que é a nossa missão. Só uma coisa, eu queria entender se você for usar essa ponte com o núcleo social para tentar realmente concretizar essas metodologias, eu queria entender o seu posicionamento sobre a alocação de gerente para fazer isso ser concreto e como é que você se posiciona, dado que seria um projeto paralelo ao projeto do consultor. Sim. Eu acredito que a alocação de gerente é perigosa porque, teoricamente, o gerente não era obrigado a fazer aquilo, né? Então, muitas vezes, se ele for alocado por isso, ele pode ficar insatisfeito, mas isso depende também do cenário de gerenciamento de projetos. Às vezes o cara está com um projeto só, está muito ansioso, ele consegue pegar mais alguma coisa para fazer, pegar mais um projeto para gerenciar. Eu acho que dependendo do cenário, dependendo da situação... Vai, Bela. Vou tentar falar com seus pedaços. Isso aqui é pra mim? Vinícius, você citou em sua proposta a utilização de outras metodologias para gerenciamento de projetos. Uma metodologia muito utilizada é de gerenciamento ágil, como Scrum, que é uma alternativa ao PMBOK. Gostaria que você me falasse dos empecilhos para implementar essa metodologia no CJ e dos pontos positivos frente à alternativa atual. Bom, eu não sei exatamente e tão profundamente como funciona. Eu sei que você define o que você vai fazer, você roda sprints, são geralmente 4 semanas assim, de um sprint que você roda, do que você vai fazer, do que você vai mudar e como você vai implementar isso. E depois disso você consegue atuar sobre as falhas desse projeto, né, desse processo que você mudou. É como se rodasse, seria tipo um MVP, por exemplo. Você testaria, você prototiparia sua solução para ver se ela funciona, você rodaria, testaria ela, pegaria as percepções para ver se ela funciona mesmo ou não. E a gente corrigiria isso se necessário. Eu acredito que o maior desafio nosso é saber como fazer isso e saber também se a gente tem capacidade técnica para fazer isso. Eu acredito que, se você me perguntasse isso, eu acredito que não agora a gente não tem essa capacidade técnica, tanto para planejar um projeto assim, quanto para os consultores executarem, mas eu acredito que isso pode ser uma realidade que pode mudar no futuro. A gente conseguir também estar junto com, seguir tendências de mercado e também conseguir gerar mais resultados nos nossos projetos. Pontos positivos, a alternativa atual. Eu acredito que o PMBOK é uma alternativa muito boa, mas eu não sei se ela se encaixa tanto. Não, ela se encaixa sim na realidade do projeto no CJ, mas às vezes a gente poderia gerar mais resultado rodando o Scrum. Em relação ao processo seletivo de projetos, muito é discutido sobre sua efetividade, porque não consegue medir quem está realmente preparado para subir no cargo. Você concorda com isso? Eu discordo dessa sua afirmação, porque
eu acredito que para uma pessoa ser gerente de projetos ou gerente de negócio, ela tem que saber quebrar problema e saber dar uma solução para esse problema que ela quebrou. Tanto, igual eu falei, tanto o GN quanto o GP tem que fazer isso. Eu acredito que o processo seletivo de projetos ele mensura isso, porque você vai estar lidando com isso. Não adianta eu, fazer uma dinâmica que você tem que gerenciar uma equipe, alguma coisa assim, para medir seu nível de gerenciamento de pessoas, por exemplo. Mas eu quero saber o quanto você sabe quebrar um problema de gestão, um problema que a gente passa aqui, e como você atuaria sobre esse problema caso você enfrentasse na sua gerência, tanto de projetos quanto de negócio. Por isso eu acredito que o PSP, na minha visão, é muito eficiente para mensurar quem deve ser gerente de projetos e de negócios. Porque principalmente por essa questão de quebrar problema e resolver problema, que é o que a gente faz todo dia, basicamente. Guilherme. Parabéns pela sua apresentação, Vinícius. Tem uns subsequentes, mas você não compraria algum projeto, quando eu falo projeto portfólio hoje no CJ? Não. Você compraria todos? Não, eu não compraria. Qual? De marketing, por exemplo. E o que você faria, então, se eleito para mudar isso, tendo em vista que a gente precisa que os nossos membros internos acreditem para a gente conseguir passar isso para frente? Cara, eu acredito que alguns portfólios na UCJ, algumas soluções nossas são muito mais palpáveis do que outras, isso executando e gerenciando projetos, tá? Para a gente perceber. Por exemplo, qualidade é uma solução que a gente faz e acredito que faz bem, a gente está aprimorando isso, a gente consegue ver quais seriam os impactos da implementação de um projeto de qualidade e como que a gente poderia fazer isso. Mas, por exemplo, no marketing a gente praticamente vende informação. Talvez o cliente queira informação, mas talvez ele queira uma informação mais estratégica de como que ele pode atuar com essa informação. Eu acredito que a gente entrega muito o que e não o como. Então, acredito que a gente pode trabalhar mais a questão de como a pessoa deve fazer, quais são os próximos passos a partir do projeto do CJ e não entregar apenas informações que às vezes ele não sabe utilizar. Quanto tempo a gente ainda tem? 3 minutos e meio. Tá. Não, 4 minutos. Tá, a gente tem 4 minutos. Quem mais tem pergunta? Nesse caso a gente ainda não fez pergunta. Alguém que não fez pergunta, tem pergunta? Não? Tá. Pode fazer, né? Você conhece o Box? Por que você propôs a segmentação de portfólios do Box como solução para a gestão do conhecimento, que é uma coisa que já foi feita, inclusive, na gestão do Ângelo, com ele gerenciando isso? Mas não deu continuidade. Mas por que você acha que não deu continuidade? Porque eu olhei ontem e só os projetos em execução não estavam nas pastas finalizadas, segmentados. Sim, quando eu escrevi minha proposta, a questão que eu vi os projetos finalizados, muitos estavam segmentados por portfólio, mas muitos também não estavam. Tinha apenas um ano do projeto e o nome do projeto em si. Sabe por que isso aconteceu? Oi? Sabe por que isso aconteceu? Acredito que por falha do gerente de projetos que não botou o projeto onde deveria botar, projeto finalizado. Vinícius, você sabe para que é calculado isso? Sim. O que isso é composto? Pelas horas disponíveis. Que podem ser classificadas? Pelas horas disponíveis? As horas vendidas sobre as horas disponíveis. O que mais pode comprometer além das horas vendidas? A sublocação, sobrelocação, atraso. Você entende que o IC vai ser um jogo de soma zero? Ou você tem que fechar em alguma hora? Sim. Se você não atrasar, você está cumprindo o prazo, ou você está com desalocado, esse tipo de coisa. Dessa maneira, se você virar diretor da UCJ, você vai ter que tomar decisões absurdamente estratégicas que impactam a empresa inteira. Eu queria te voltar à terceira pergunta de conselho. Vale a pena você atrasar um projeto para evitar que uma pessoa fique desalocada? Você atrasar um projeto, evitando que a pessoa fique desalocada. Você não tem projeto para alocar ela depois? Acredito. Porque a partir do momento que você toma a decisão de atrasar um projeto, você assume que você errou, você não conseguiu vender projeto suficiente para conseguir cumprir com a alocação futura e também você está prejudicando a nossa imagem frente a um cliente. Você mesmo falou que ficar desalocado abaixa o clima, né? A resposta que você deu para a Maria Almeida. Então sim, vale a pena comprometer o clima do membro para não assumir o erro? Não, a questão seria não necessariamente comprometer o clima de um membro. Eu acho que muitos projetos atrasados também geram um clima muito baixo. Isso, eu passei por isso, meus consultores passaram por isso. Não só ficar desalocado. Muitas vezes desalocado também, o consultor consegue ter tempo para fazer as coisas que ele quer.
Não necessariamente a desalocação gera um clima baixo, mas eu acredito que a alocação gera um clima mais alto. E eu não estou falando que o cara atrasar projeto vai fazer com que ele mantenha o clima dele, o consultor mantenha o clima dele, vai fazer com que ele fique mais na empresa. Eu sou contra atrasar projeto. Duas perguntas. Uma sobre a pergunta da Carol. Gerentes antigos, gerentes de 6 meses, não teriam mais experiência para passar para gerente novo, mas calma, não vai mudar. E a outra pergunta é sobre as interfaces. Porque você colocou como uma solução para as interfaces melhorar a transição, porque nos deixa ainda mais reféns de pessoas do que nós já somos para mitigar esse problema, a gente tem processos bem definidos. Então, por exemplo, um dos gargalos que você apontou, que seria levar para as reuniões, está bem descrito no guia prático. Então, eu queria saber se você enxerga algum tipo de interface em que você vê problema e não está descrito pelos nossos documentos. Tá. Qual que era a primeira pergunta? Da Carol, se gerentes antigos não teriam mais experiência para fazer a transição. Talvez teriam, mas eu não acredito que o meu conhecimento sobre gerenciamento de projetos, sobre projetos, seja tão mais elevado que o do VB, por exemplo, para passar para o próximo gerente. E a questão você falou de um processo que acontece, mas não está nos nossos documentos. Um programa de interfaces que não esteja bem descrito nos nossos documentos. Acompanhamento de RH com GP, semanal. Isso não acontece e não está descrito nos nossos documentos. Cara, eu queria que você citou algumas coisas, mas eu queria... É minha vez mesmo? Tá. Então, você citou várias coisas na sua proposta, mas eu queria que brevemente você falasse sobre quais são as iniciativas de projetos, criticando o que está dando errado nelas e o que você faria diferente se você fosse diretor agora. Tá. A gente tem a pré-proposta e, como eu comentei, ela não está gerando o suficiente, a gente não consegue ver tantos insumos sobre se ela é efetiva ou não. A gente tem questão do projeto legado, são os indicadores que a gente coleta. A ampliação dos nossos serviços, a gente trabalhar com Startup Evaluation também, a gente conversou com a Lívia da Séries, e de Startup, você conversou com o Luiz Pergamini, né? E também do aprimoramento dos nossos serviços, de melhoria dos nossos serviços, por exemplo, o custo da época que a gente está fazendo, e sempre está melhorando os nossos serviços. Dessas, eu acredito que a iniciativa, na minha visão, mais problemática, sim, seria a do projeto legado. Porque a partir do momento que a gente quer coletar indicador sobre os resultados do nosso projeto, a gente tem que ver resultados do nosso projeto. E muitas vezes eu acredito que essa iniciativa foi um pouco deixada de lado por ela ser de longo prazo. E às vezes o gerente que está executando ela, que está tentando balizar ela, não consegue ver o resultado no curto prazo. Mas eu acredito que a gente tem que coletar indicador. Acabou.